Continuando com os poderes, então, vamos falar sobre poder regulamentar ou normativo. Em primeiro lugar, a quem compete, em regra, criar normas no nosso sistema jurídico? É o poder legislativo. Então, nós temos uma prerrogativa excepcional da administração pública de criar normas. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a distinção. Existem autores que tratam como sinônimo, e eu, em regra, costumo tratar como sinônimo a ideia de poder normativo ou regulamentar. Mas na doutrina existe uma distinção entre o que é poder normativo e o que é poder regulamentar. Poder normativo seria o gênero, poder de criar normas da administração pública. Quem é que pode criar norma da administração pública? O representante do executivo, por meio de decretos, e os chefes, os superiores hierárquicos. Uma portaria regulamentar, uma resolução administrativa, são normas que têm caráter amplo, caráter generalista, então tem caráter normativo, mas o poder regulamentar seria uma espécie de exercício do poder normativo. O que é o poder regulamentar? É aquele que é exercido exclusivamente pelo representante do executivo. Então, basicamente, o poder de criar normas para regulamentar as leis. Então, existe essa distinção. Seria poder normativo e poder regulamentar abaixo, como um dos tipos. Poder regulamentar e o poder que todos os outros chefes, os superiores hierárquicos, têm para criar normas também. Os conselhos podem criar resoluções. Então, isso tudo é poder normativo da administração pública, poder de criar normas com caráter geral e abstrato. Mas existe o poder regulamentar, que seria exclusivo do representante do executivo. Então, a quem compete o exercício desse poder regulamentar? Artigo 84 da Constituição, inciso 4º. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, é competência exclusiva do presidente. E vejam, as constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios podem e copiam essa mesma norma. Então, compete ao representante do executivo, ao presidente, aos governadores e aos prefeitos criar normas para fiel execução da lei. Ou seja, não extrapolam o que está previsto em lei. Esse é o limite do poder normativo do representante do executivo. Ele não tem o poder de criar, não tem o poder criador, mas sim de explicitar, de explicar o que está numa lei. Uma lei estabelece que é dever do Estado, a Constituição estabelece que é dever do Estado prestar saúde, o decreto vai dizer o que efetivamente é saúde, em quais situações, como vai se dar isso na prática. Certo? O decreto do presidente, dos governadores e dos prefeitos. É o que está acontecendo agora, por exemplo, com a questão da Covid, do coronavírus. Nós temos uma lei que trata fala lá sobre quarentena, sobre as medidas que podem ser tomadas pelos entes da administração, e temos aí decretos da presidência, temos decretos dos governadores e decretos municipais regulamentando essa lei, dizendo como vai ser aplicado no seu município e no seu estado essa lei, que trata genericamente sobre o que é quarentena, sobre o que é isolamento social, sobre o que pode e o que não pode fazer. O decreto vai adequar isso à realidade do executivo daquele município, daquele estado ou do país, para aplicar a lei e não extrapolar. Não se cria nada novo, não se limitam mais direitos do que foi previsto em lei. Isso é bastante importante. Nós temos, como eu disse, exceções a essa exclusividade. Por exemplo, o próprio artigo 87 da Constituição estabelece: compete ao ministro do Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Então, é uma outra forma, um outro caráter normativo, é criar instruções para a execução das leis, dos decretos e dos regulamentos. Então, eu posso ter uma lei, vou ter um decreto explicando a lei e uma instrução do ministro do Estado explicando o decreto, por exemplo. Isso é plenamente possível. Então, eu sempre coloco essa pergunta em aula. A administração, então, pode criar regras que não estejam embasadas em lei em sentido formal? Vai criar uma regra nova? Em regra, não. Então, em regra, não pode criar regras novas, com perdão do pleonasmo.
O que diferencia uma regra, uma lei em sentido formal de um decreto? A questão da originalidade. O decreto não pode inovar o sistema jurídico. Ele só vai explicitar o que a lei já estabeleceu. Ele só vai explicar e dizer como se aplica na prática o que a lei já previu. Então, só a lei pode criar direito, obrigação e proibição. Eu não posso criar isso por meio de decreto, exclusivamente por meio de decreto. O que o presidente pode fazer por decreto, que seria um decreto isolado, que não é um decreto vinculado a uma lei? Artigo 84 da Constituição. Compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Ou seja, normas que tratam da administração podem ser criadas diretamente, sem a necessidade de uma lei em específico. Como eu vou estruturar a administração, que órgãos vão existir, que órgãos vão deixar de existir, desde que não sejam criadas despesas. Se forem criadas despesas, eu preciso de autorização legislativa. Tá? Então, organização da administração, senão realmente o executivo estaria absolutamente amarrado, ele não teria o que fazer. Mas normas que não impliquem aumento de despesa, ele pode criar, pode mexer naquilo que é da organização da estrutura da administração. Vejam que não é exatamente criar uma regra nova, é simplesmente dizer como vai ser estruturada a administração no seu governo. O que faz, então, um decreto? O decreto é a expressão mais clara do poder normativo, ou regulamentar, se eu vou tratar da espécie. Ele vai explicar a lei. Como vai funcionar a lei na prática? Qual o significado das expressões contidas na lei? Quem terá competência para realizar os atos previstos em lei? Então vai estabelecer competências, porque a lei é generalista, ela tem que ser generalista, ela não pode ser especificada. O decreto que vai dizer a quem compete fazer, o que significa determinada expressão que não consta na lei, qual é o limite daquela expressão. Por exemplo, lei municipal, lei complementar número 56 de 2000. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos dos artigos 170 e 171 da Lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional, e no artigo tal da lei número tal, a convencionar transação que, mediante concessões mútuas dos transigentes, possa prevenir litígios passíveis de suscitação ou encerrar litígios já suscitados com extinção consequente do crédito tributário. Ou seja, é uma lei que está autorizando o representante do Executivo a fazer transação tributária, ou seja, a fazer acordos tributários. Aí tem um decreto que regulamenta essa lei. O decreto é uma ação, é um ato editado pelo representante do Executivo, ou seja, pelo prefeito. O que foi dito nesse decreto? Decreto 15.090 de 2015, que regulamenta essa lei. Fica a Procuradoria-Geral do Município autorizada a celebrar a transação tributária. Então, o Legislativo autorizou o Executivo a fazer a transação. O Executivo fez o quê? Por meio de decreto, disse que a competência é delegada, lembra da delegação de competências? Delegada à Procuradoria-Geral do Município, porque é evidente que não é o prefeito que vai lá assinar, não é o representante do Executivo que vai assinar uma transação tributária. Então, ele transfere essa competência para a Procuradoria-Geral do Município. Autorizada a celebrar a transação tributária, nos termos do artigo 171 da lei número tal, parágrafo único, considera-se crédito tributário. Para fins do disposto no caput deste artigo, ele vai explicar o que considera-se crédito tributário, para que aquela lei seja aplicada corretamente. O montante obtido pela soma do tributo, então é a soma do que a pessoa devia em termos de tributos, a correção monetária, os juros de mora, multa e honorários advocatícios previstos na legislação. Então, crédito tributário não é só o tributo. Para não haver, o decreto está ali para explicar, não tem dúvida, não é só o valor do tributo. É o tributo, é a correção, são os juros, são os honorários, tudo isso pode ser transacionado. E aí ele coloca algumas outras coisas, por exemplo, o artigo 2º. São requisitos indispensáveis para a celebração da transação tributária. Ele criou uma outra limitação. O crédito tributário estar ajuizado, então já tem que estar com cobrança judicial, não pode ser só cobrança administrativa.
Inciso 2º. O crédito tributário ajuizado ser igual ou superior a R$100.000. Tem outros critérios ali. Mas aqui eu crio uma distinção que a lei não previu. Crédito igual ou superior a R$100.000. Neste caso aqui eu não firo a igualdade, eu não estou criando uma restrição excessiva por meio de um decreto, ou eu estou criando simplesmente uma regra administrativa ligada à eficiência. Eu fiz um cálculo econométrico, cheguei à conclusão que se a dívida for abaixo de R$100.000, não vale a pena fazer uma transação. É um cálculo que o município fez quando expediu esse decreto, não valeria a pena. Eu entendo que posso questionar a constitucionalidade deste decreto, tá? Porque ele talvez extrapole a sua competência ao limitar excessivamente o que a lei previu e por limitar de forma anti-isonômica. E o que acontece quando o executivo extrapola a sua competência? Quando ele cria uma norma, ele expede um decreto que extrapola essa competência. Quem é que pode efetuar o controle disso? Ou pode ser feito algum controle? O judiciário pode efetuar o controle desses atos, tá? Artigo 49 da Constituição Federal. É de competência exclusiva do Congresso sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. E nós temos essa norma copiada na Constituição Estadual também. É de competência exclusiva da Assembleia sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Então, tanto na Constituição Federal quanto na Estadual, e pode ter na Municipal também essa previsão. É uma norma que pode ser copiada da Constituição Federal. O controle de constitucionalidade, também não há dúvida, artigo 102 da Constituição. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, atos normativos estão sujeitos a controle de constitucionalidade. A Constituição do Estado compete privativamente ao Tribunal de Justiça. Então, não tem a menor dúvida que é possível efetuar o controle. Bom, sobre poder normativo era isso, ele é um poder relativamente simples. Lembrem sempre, a doutrina pode considerar uma distinção entre poder regulamentar e poder normativo. Eu entendo que eles deveriam ser encarados como sinônimos. É o poder que a administração tem de criar normas. O exercício mais claro desse poder normativo é a expedição de decretos. Os decretos não têm caráter inovador, não pode ter caráter inovador e está sujeito ao controle de constitucionalidade e controle pelo legislativo também, certo? Continuamos depois com o poder disciplinar.